Sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. Se você ainda não faz parte da nossa Batfamília, né? Inscreva-se no canal pra fazer a gente chegar a 10 mil inscritos. Adoro. O único canal no Brasil a não ter 10 mil inscritos é Tem que vergonha. Tá? Então, né, com tantas notícias que nós tivemos agora nas últimas semanas sobre The Batman, nós resolvemos dar uma ideia de roteiro, né, Gabriel? Pois é, a gente quebrou a cabeça, assim, pensando como seria o roteiro ideal do Batman. Ok. E nós vamos dar nossos pitacos, então, sobre essa ideia, então, após a vinheta. Ok, então pra começar, a gente fez o que o povo quer. O que o povo quer, Gabriel? Capuz vermelho. O povo quer Jason Todd, capuz vermelho. Capuz vermelho, Jason Todd. Então nós colocamos o Jason Todd no filme, no nosso filme ideal. Isso. E nós pegamos parte da história sobre o Capuz Vermelho. Isso. Né, animação, HQ. E mudamos várias coisas, né? Com certeza, não foi só uma adaptação. Não é uma adaptação fiel, baseada. Sim, nós Com fizemos algumas cenas parecidas. Sim. Porque tem muitas coisas que ficou em aberto por causa do filme do Batman vs Superman. Provavelmente vai ficar outras coisas em Liga da Justiça. Então o que a gente quis fazer? A gente adaptou a história para esse universo. Com certeza. Então nós criamos um backstory pro Batman, pro Jason Todd e pro Dick Grayson. Para poder fazer funcionar nesse universo. Considerando os próximos filmes que a gente vai ter, tipo Asa Noturna, Liga da Justiça 2 e tal. Sim. Então a gente tentou montar de um jeito que faz sentido no universo, que tenha impacto e que seja um filme relevante pro Batman. Isso, e usando o Batman sobre o capuz vermelho, então. Porque a gente não queria que fosse só mais um filme do Batman, o Batman enfrenta um vilão e tal, 2 horas. É isso, não, a gente queria que fosse um filme relevante pro Batman. Nós dividimos um filme, ele vai ter 2 linhas do tempo. Duas linhas do tempo. 2 linhas do tempo. Uma vai ser atual, onde o filme vai estar se passando, mas também uma outra que é no passado, mostrando, né, quando Jason Todd estava em exercício como Robin e também a morte dele. Então vão ter essas 2 linhas do tempo. Flashback. Isso. Ok, falando um pouco dos personagens, nós temos um tripé de protagonistas. Beleza? Que é o Batman, obviamente. O Batman tem que estar. Eu acho que ele tem que estar no filme do Batman. O Jason Todd, que é o grande vilão. E o Dick Grayson. Ok. São os nossos 3 principais, Dick Grayson e Asa Noturna. O outro que nós vamos... Então, o outro que é coadjuvante / com estrelinha. Com estrelinha, ok. É o Coringa, Jared Leto. Coringa, Jared Leto. Que depois a gente vai explicar por que o Jared Leto e nós não vamos substituí-lo. Vamos ter, quem sabe, 1 ou 2 vilões ali da galeria do Batman aparecendo. 1 ou 2 vilões, participações muito pequenas, uma cena, 2 talvez. E easter egg E um grande easter egg da Bárbara Gordon. Pra quem sabe... Talvez um filme da Batgirl no futuro. Isso. Começando então com o backstory que nós preparamos pro filme, né? Lembrando que esses flashbacks não precisam ser necessariamente cenas, né? Pode ser algo... diálogo. Pode ser diálogo mencionado com imagens, né? Então não precisa ser o que a gente vai contar é cronologicamente todos os acontecimentos. Isso, não quer dizer que vai aparecer nessa hora. Não seria o corte final do filme. Okay. A gente iria colocar isso entre as cenas. Então neste universo do filme, né? O Bruce Wayne, ele viu o Batman, obviamente. O Batman vai recrutar o Robin, que é o Dick Grayson, que vai ser o primeiro Robin. E com o tempo, né, o Dick Grayson ele vai romper com o Batman, né, a parceria deles, porque o Batman já estava começando a mostrar sinais de violência, né, e desgaste. E aí ele vai virar o Asa Noturna, mas ele ainda vai atuar em Gotham. O Batman, então, em uma das suas missões, né, encontra com Jason Todd, provavelmente no beco do crime. Sim, naquela coisa, o lar desvirtuado, aquela coisa. Né? Exatamente. Então ele vê o potencial no Jason, né, e o recruta, né, como Robin, filho, né? E pra depois ele ser o Robin, mais ou menos como aconteceu nas HQs. E uma coisa importante é que o Batman vai recrutar o Jason, não só porque ele quer recrutar o Jason, mas também porque ele quer se recuperar, né? Ao mesmo tempo que ele também está consertando o Jason. Exato. As palavras do Dick Grayson, quando saiu do time do Batman, afetaram ele. Sim. Então ele tá tentando voltar à sua normalidade. Ao mesmo tempo que tenta consertar. E ele pensa que vai fazer isso recrutando um Robin. Neste universo, então, o Coringa ele vai ser o responsável pela morte dos pais do Jason de alguma maneira, né? E aí o Jason ele suspeita disso e o Batman não dá essas informações pra ele, não dá nenhum tipo de dica. O Jason, então, ele vai atrás do Dick Grayson, né? Como o Dick Grayson, digamos, não é que nem o Batman, né? Ele vai confirmar isso, né? Vai falar que realmente o Coringa é responsável pelas mortes dos pais deles. E aí, sem ninguém saber, ele vai atrás do Coringa. Então o Coringa vai capturar o Jason
e vai torturar o Jason. Isso. Mais ou menos no estilo que aconteceu lá no Arkham Knight. Ah, é boa essa... Do Coringa mandando vídeos, ou mesmo provas de que ele sequestrou o Jason Todd. Vai ser por um bom tempo. Por um bom tempo, ele não vai matar direto o Jason Todd, ele vai torturar por 1 mês, 2 meses, sei lá. Sim. E então, né, o Batman e o próprio Asa Noturna não conseguem resgatar o Jason. E vai ser dado como ele morto. vai ser dado como morto. Mas aí muita gente vai perguntar, aí Gabriel Marcelo, é aquele uniforme lá do Jason Todd. E o furo de roteiro? Cadê o furo de roteiro de vocês? Aí o que a gente pensou? Provavelmente o Coringa, pra dar mais numa tática de chantagem pro Batman, destruir com o emocional dele, mandou esse uniforme do Jason Todd, do Robin, né? Pra polícia, pra polícia, deixar escancarado, assim, que realmente ele tá com o Jason. Isso. E qual é a consequência disso? O Batman perde o controle total. Aí começa o Rampage lá. E é assim que ele começa a sua amargura que vai culminar lá no Batman vs Superman. Isso. E qual outra consequência? O Batman culpa o Dick Grayson. Ele deu a dica, né? Porque o Dick Grayson falou onde é que o Coringa tava, qual era a culpa do Coringa envolvendo a mãe, as mortes. E aí tem um grande momento aí que vai ser revelado que aí o Batman ele expulsa o Dick Grayson. E aí o Batman expulsa o Dick Grayson de Gotham City. Isso. E aí que ele vai pra outra cidade lá toca e por isso que o Asa Noturna não aparece em Batman vs Superman. Com certeza. E aí o que a gente comentou também no começo, isso justifica bastante a questão da amargura dele, ele tá fora de si no Batman vs Superman, que aí a gente tá realmente mostrando que foi algo que foi se acumulando. É algo que vai se acumular. Isso. E também é um tema que vai ser muito abordado no filme em si. Mas aí o Jason Todd, ele morreu, foi pro Poço de Lázaro, o que aconteceu? Aí sim, o que a gente pensou na nossa versão é que o Jason Todd de alguma maneira conseguiu fugir. Isso. E graças à Liga, né? Nós queremos já inserir um elemento. A gente quer colocar a Liga pra Liga ter treinado o Jason e ter feito uma lavagem cerebral nele. Mas não precisa falar mas a de gente não quer falar de Ra's al Ghul, a gente não quer falar de Dark. Só mencionar. Porque vai ficar um pouco complexo, isso não é preciso pra plot em si. Mas enfim, quem conseguiu, ele tem esse auxílio da Liga e ele faz aquela questão da peregrinação dele ao redor do mundo. Exatamente como aconteceu lá nas HQs, quando ele volta pré-952. Exatamente. Mas o filme em si, como é que essa jossa vai começar, Gabriel? O Jason Todd mata o Espantalho. A gente queria uma primeira cena impactante. Sim. Pra um personagem que provavelmente não vai ser utilizado no DC Universe. Provavelmente. Porque o Espantalho já apareceu bastante no Nolan. Isso. Então a gente pensou, por que não pegar e matar ele? Já faz o Jason Todd começando com os motivos dele pra ele estar ali na cidade. Né? Então o que acontece? É uma cena de perseguição do Batman indo atrás do Espantalho por algum motivo, alguma coisa que ele fez. Né? E daí o Batman ficou ocupado com capangas e o Espantalho consegue fugir do Batman. Ele acha que fugiu ali. Só que daí aparece nas sombras o Jason Todd, dá um tiro no Espantalho e ele morre. Isso. Qual a consequência disso, Marcelo? Todo mundo pensa que foi o Batman que matou o Espantalho. Sim, depois a polícia vai lá, vê o corpo do Espantalho, vê que o Batman Sim, afinal o Batman tá vindo atrás do Espantalho. Pois é. E aí a mídia toda começa a falar, o Batman assassino, o Batman não sei o quê. De novo, rampage de violência. E daí volta à tona toda aquela questão que tinha no Batman vs Superman, né, do Batman ser assassino ou não. Que vai ser um grande tema, um grande arco envolvendo o Bruce Wayne. E com essa morte do Espantalho também nós vamos aproveitar para inserir o Asa Noturna nesse filme. Que vai conversar com o Batman para saber o que aconteceu. Vai pedir satisfação, né? O que tá acontecendo? De novo, essa questão da moralidade, voltou a matar. Então ele vai lá perguntar o que tá acontecendo e o Batman vai dizer que não, né? Não, eu não matei. Não, ele é uma pessoa mudada agora, né? E daí o Batman vai falar, não, eu acho que tem um justiceiro na cidade. Sim, e aí eles se passando pelo Batman, tentando incriminar o Batman, alguma coisa assim. E os dois começam a investigar o paradeiro dessa tal pessoa que é o Jason Todd. Então, mas por que o Jason Todd estava atrás do Espantalho, Marcelo? Pois é, né? Então, como no arco do Capuz Vermelho, realmente ele voltou pra Gotham pra se vingar. Um dos motivos dele é se vingar do Coringa, matar o Coringa, né? Sim, porque foi o Coringa que então ele tava atrás, né? Ele tava foragido, tava querendo descobrir onde tava o Coringa, indo atrás de um dos grandes vilões, né? Ele imaginou que o Espantalho poderia saber onde é que tá o Coringa. Isso. E ele também culpa a Bat-Família, né, pela sua morte, digamos assim. Claro, né, porque realmente ele tava naquela coisa de ódio, querer vingar a família dele lá e realmente o Dick Grayson deu a dica pra ele lá e ele realmente culpa também o Batman também. E o Batman. Isso, por né, ter a sua morte lá. Aí nós mudamos pra outra cena-chave do filme, que é o Dick Grayson tendo um confronto com o Capuz Vermelho.
O que acontece? O Dick consegue alguma dica e vai atrás do Capuz Vermelho. Que tá indo atrás talvez de outro grande vilão, dá pra mostrar talvez o Máscara Negra. Máscara Negra, sei lá. Ok. Então, tem uma perseguição. Seria um momento perfeito pra ter uma perseguição nos telhados. É mostrar as habilidades mostrar um pouco da do Dick, arquitetura né? de Gotham, algo mais gótico. Chance perfeita. Sim. Mostrar a acrobacia do Dick Grayson. Sim, sempre tem que ter, né? E aí nós chegamos no momento que aí tem o Dick Grayson confrontando o Capuz Vermelho. Sim, a perseguição vai terminar com a luta. Isso, tem uma luta e que aí realmente vai ter um confronto verbal também, uma luta legal, né, no telhado. O Jason Todd não vai falar quem ele é, Ok. mas ele vai falar alguma coisa que vai ficar ali... Falar alguma coisa de família, né, passado, Exato. então pro Dick Grayson. Mas assim, ó, no final da luta, o Dick vai perder. Talvez Por algum de surto do Jason. Mas o Dick vai perder e vai ficar severamente machucado. Sim. E a partir daí ele não vai mais lutar. Ele vai atuar talvez mais questão de pesquisa aí, talvez mostrar o backstory do Jason que ele pode descobrir com o daí Alfred na o Dick vai Batcaverna. funcionar como um Alfred na Batcaverna, Isso. auxiliando o Batman a tentar encontrar a verdadeira identidade do Jason Todd. E ali entre a metade do filme e o final, né, ele vai finalmente capturar o O Coringa. Jason, né? O Jason vai capturar o Coringa. E aí ele vai fazer mais ou menos o que o Coringa fez com ele, né? Vai ter... Ele vai Uma tortura inversa. e vai mandar as fitas como o Coringa tinha feito com o Batman, ele vai mandar pro Batman. Do mesmo jeito que o Jason sofreu no passado. Isso, né? Então E aí, é a partir daí que o Dick e o Batman ficam... descobrem, né, que o Jason é o Capuz Vermelho. Nesse meio tempo, realmente, o Batman pode estar conversando com o Alfred, com o Gordon, estão no submundo ali Pode de Gotham. estar indo atrás de outros criminosos pra saber Sim. quem pode ser e tal. Claro. Mas tudo vai culminar com eles descobrindo a identidade deles e indo pro último ato, Sim. né, que vai ser muito parecido com o ato final da HQ. Isso. E abrindo aqui um grande parênteses, grande parênteses, que nós vamos entrar no Coringa do Jared Leto. O Coringa do Jared Leto. Ele vai Então, ter duas grandes, digamos, participações no filme. a gente pensou muito o que fazer com o Jared Leto. A gente sabe que ele não foi uma unanimidade. Não foi. A gente pensou em algumas ideias, do tipo, o personagem dele não é o verdadeiro Coringa. Sim, então, nós tem tentamos outros substituir. Coringas no universo. Mas assim, ó, no final a gente considerou que isso vai ficar muito ruim. Fica muito complexo. Vai pra ficar explicar. muito complexo Já e tem não muito vai tempo. funcionar. Assim, ó, dizer que tem dois Coringas, tu vai acabar com toda a história da Arlequina, que foi uma personagem que funcionou. Sim. Então, tem que continuar com o Jared Leto ou mudar o ator. A gente tá apostando no Jared Leto por causa da sua qualidade de ator. E aí, claro, onde ele Mas, vai... né, Isso. tentando voltar mais pras origens. Sim, sempre aí, claro, a gente vai dar uma realmente personalidade que o Coringa tem. A na gente vai família. mudar totalmente a personalidade dele, que teve Sim. no Esquadrão Suicida, deixar algo mais próximo das HQs. Ele focado no Batman. Focado no Batman, como tem que ser. Isso. E um visual mais clássico. Então, aí ele vai ter duas grandes cenas, primeiro lá no passado com o Jason Todd, que ele vai ter cenas de tortura muito fortes lá, né? E ali vai ser a chance do Jared Leto brilhar. Vai brilhar. E dizer aqui, ó, eu sou o Coringa. E aí também agora quando ele é sequestrado pelo Jason e no terceiro, ali no clímax do terceiro No ato. clímax do terceiro ato Isso. também vai ter a chance dele de brilhar. Perfeito. Então a gente chega no terceiro ato, e vai acontecer no beco do crime, igualzinho a HQ. Sim, vai né? mudar No de prédio, visual. que Isso. tem a bomba, tudo mais. Mesmo setup lá. Mesmo setup. Uhum. Mas a profundidade do diálogo vai ser um pouco diferente para se adequar ao universo. Com certeza. Então, o que acontece? O Batman chega lá com as dicas do Jason Todd de que ele tá no beco do crime. E aí, o que acontece? Aí, né, ele vai confrontar o Batman com a mesma questão que ele questiona a questão da moralidade do Batman. Então ele vai primeiro questionar por que ele não matou o Coringa até hoje. Por que ele não se vingou do Coringa? Porque Primeiro o Batman ponto. não matou o Coringa. Claro, o Batman vai dizer aquela desculpa dele, né? O Batman não mata. Não, eu não mato, aquela questão de cruzar a linha, né? O Batman não cruza. E aí entra a questão que muitos fãs estavam... E aí entra o nosso contentes. twist da história. Isso. Porque nesse universo o Batman matou. Matou ali no Batman Superman. Ele matou os capangas nada a ver, né? Pois Dentro é. da desculpa lá que eles deram no Batman vs Superman. Matou lá. Que é aceitável. Isso. Então o Jason Todd vai tocar na cara do Batman. Mas você matou. eu vi Mas essas você já notícias. matou, eu vi as notícias, você matou os caras lá no E vai ser armazém. meio que os fãs questionando o Que é mais Batman. como os fãs questionando o Com Batman. certeza. Bem, aí que tá, o Batman não tem resposta pra isso. Aí vai dar aquele momento que ele vai engolir um seco, e aí realmente vai ter um grande momento também do filme, que vai ser o Batman admitindo que ele errou. Aí entra uma coisa que... Eles poderiam questionar isso no filme da Liga da Justiça, só que eu acho que não tem muito espaço pra fazer Os caras vão isso. estar lá no espaço. Lá. Porque eu acredito veementemente que o Batman agora, a partir da Liga da Justiça, vai ser um Batman muito fiel das HQs. Sim, assim, sim. o Batman que segue a risca, Provavelmente. que não mata ninguém e tal.
tá na paz, sem esperança na humanidade. Mas ele tem esse passado dele, que ele matou algumas pessoas. E esse filme vai abordar isso. Ele vai abordar esse vai isso. ser o momento pra abordar essa questão. Então o Batman, ele vai ter que dizer que ele errou, que a culpa foi dele, ele errou e que ele pede o perdão do Jason Todd. Nesse momento que aí o Jason Todd vai engolir aquele seco também, vai de maneira sutil assim, vai mostrar que o Jason Todd compreendeu um pouco lá do Batman, mas o desfecho vai ser igual. Que de certa forma ele perdoou, mas vai ficar subentendido. Sim, sim. E daí o prédio vai explodir. O desfecho vai ser igual, mais ou menos. O desfecho vai ser igual, o prédio vai explodir. O Batman vai sair dos escombros do prédio e não vai encontrar ninguém. Não vai ver o Jason Todd nem o Coringa. E aí nós chegamos na cena aí tem final. A cena final do Essa aí foi boa, hein? Que a gente pensou. Tem referência, né, amigo? Referência, tem que ter referência. Então o Batman vai voltar pra Batcaverna. Vai estar meio mal. Exaurido, né? Depois de ter ouvido. Vai estar cansado e psicologicamente destruído, né? Por tudo que aconteceu. Isso. Né? Ele não conseguiu salvar o Jason de novo. Novamente, né? Ele pediu perdão do Jason e ele não respondeu, não Sim, citou, ele vai estar com essa culpa. Né? E vai ter toda essa carga dramática envolvendo o Batman matar ou não. Embora ele tenha se arrependido, ele tenha voltado, ok, o passado ainda tá ali. Tá ali, isso confrontou ele nesse filme, que é o grande tema, né, que nós vamos abordar nele. Exato. E aí ele chega na Batcaverna, talvez dispensa lá o Dick, não quer conversar, né, ele e o Alfred vão embora. E aí o Batman tem esse momento sozinho, né, Gabriel, na Batcaverna, que nós vamos simular o final do... Não o final, né? O encerramento, a abertura do Batman do futuro. Do Batman do futuro. Que ele vai, sobe as escadas da Batcaverna e diz que nunca mais. Ele coloca, né, o manto primeiro naquelas... Ele coloca o manto no pedestal lá da caverna, sobe as desliga escadas. as luzes e fala, nunca mais. E aí onde a gente vai encerrar. E aí o filme termina. Por que a gente escolheu esse final, Marcelo? Por dois motivos. Primeiro, né, abrir... A gente não sabe se o Ben Affleck vai continuar. Ok, aí deixa o leque, porque aí provavelmente com o filme das Noturnas ele poderia assumir. Então a gente está deixando em aberto essa possibilidade. Okay. Ao mesmo tempo que a gente está falando que o Ben Affleck pode continuar. Pode continuar com certeza. Porque a gente deu uma desculpa dizendo, ok, o Batman pode ter largado o manto. Mas por um outro motivo ele também pode voltar. Quadrinho é quadrinho, né? Quadrinho. Aí a gente, por exemplo, no próximo filme da Liga da Justiça ou do Asa Noturna, talvez pode aparecer um arco que faça o Batman voltar. Que força o Batman voltar a ser o Batman. Com certeza. Então assim, eu acho esse final impactante, né? Também porque tu não sabe se ele vai continuar ou não. E também ele tem aberto. Caso o Ben Affleck saia, tu não tem um grande problema. É só tu dizer no filme seguinte que o Batman passou o manto pro Dick Grayson. Pode ser. E claro, né? A gente nunca viu uma cena assim forte do Batman aposentando, né? E seria muito bom, assim, visualmente, né? Os caras podem mandar muito bem. Então eu acho que esse é um final ideal dentro do contexto que a gente tem atual. E que fecha as pontas, né, que foram deixadas no universo da DC, que muita gente questionou do Batman no filme do Batman vs Superman. E esse seria um filme para responder essas perguntas. Até porque no Batman vs Superman eles dão uma desculpa do porquê o Batman tá tão agressivo, né? A tal da febre, não sei o que, o Superman. Mas com esse filme meio que mostra assim, com esse filme, com esses argumentos, a gente tá querendo dizer que esse rancor do Batman foi ao longo dos anos se acumulando, né? E se justifica muito melhor o que aconteceu no Batman vs Superman. Sim. É um complemento. Claro. Então esses filmes têm que ser vistos assim, um complementa o outro. É como a Marvel fez os delas. Então eu acho que fecha. Eu gostaria de ver isso, eu acho que ia ficar muito esclarecedor. Né? E eu não veria problema algum, assim, absolutamente problema algum, com tudo que aconteceu em Batman vs Superman. Ele dá muita justificativa. A gente tentou nesse filme, então, realmente dar esses argumentos que fechasse e dar um feedback, né? Aquela questão, todo o backstory, né? O backstory do Batman que muita gente queria. Achou que ficou devendo no Batman vs Superman. Que precisa, afinal tu tem que desenvolver mais o Batman, né? O Batman vs Superman. Teve pouco tempo pro Batman, por causa que teve muitos personagens. Se um filme do Batman não tem escapatória. E essa foi então a nossa ideia para um roteiro do The Batman, né? Espero que vocês tenham gostado, a gente quebrou a cabeça. A gente também quer saber ideias de vocês, assim, ó, teorias de vocês. Como é que poderia ter um outro Coringa? Seria um Coringa verdadeiro? Colocaria o Jason Todd no filme, não colocaria? Deixaria isso no filme 2. Deixa a opinião e comentem aí embaixo. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. E se você ainda não faz parte da Batfamília, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos. Beleza, valeu gente. Valeu gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.